Bom dia para todos. Nós estamos hoje continuando a nossa leitura do livro Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade, que é de Daniel Burka. E este vai ser nós vamos estar encerrando as atividades deste ano, hoje, né? Vamos estar terminando um capítulo e também vamos depois fazer um período de recesso, que retorna dia 2 de fevereiro de 2026. E interessante pensar que eu sempre gosto de olhar o caminho que nós percorremos, né? Como já falamos várias vezes, esse nosso grupo começou na época da pandemia, e assim temos outros grupos da escola, né? Quase todos os dias nós temos grupos, mas hoje no dia 8 de novembro, nós tínhamos completado 200 encontros, né? Ao todo de todo esse período, e hoje nós estamos completando o 204 encontros de toda a leitura, né, de todos os livros que lemos, mas esse encontro hoje é o 12º encontro deste livro, né? Então, nós temos essa contagem dos encontros do livro e a contagem geral, né? E hoje precisamos de uma pessoa que faça leitura para nós. Quem vai fazer Quem pode fazer leitura hoje? Cíntia, Cíntia, Quem eu não ouvi, desculpa. Cíntia. Ela, Bom dia. ela já Vem. falou, Cíntia, por livre e espontânea pressão, a Cíntia foi convocada. Cíntia Ai, vai ai, ler para nós. pode Obrigado, ser. Cíntia. Uhum. Nem falei sim já. Ok. E Só você vai preciso fazer o saber verso? a página. A gente vai É, começar, Cíntia, da 188, do último parágrafo, o vemos. Né? E eu vou Você- ler um verso agora. Desculpa, vocês estão lendo 178, né? Lexos. Cento e setenta e 178. oito, 178. 178, é. Peraí, deixa eu só. Pode seguir, aí se eu não encontrar, Tá, eu você falo. tá no coisa, né? Já encontrei. Pronto. Tá. Então, eu leio o verso agora e a gente já começa. É um verso do calendário da alma. Do fundo do coração, o poder criador da alma anseia por inflamar durante a vida humana energias divinas para uma atuação correta e por plasmar a si próprio no amor humano e nas obras humanas. Foi esse verso, Márcio? O nome É do o verso? 41º do calendário da alma. 41º, tá ótimo. Pronto. Cíntia. Ah, Vemos, ao mesmo tempo, como se reencontra em cada frase de Prometeu. Eu posso ler o anterior para não ficar. Peraí, que agora eu perdi a página. Perdi a página. Peraí, só um minutinho. Posso ler o diálogo para não ficar estranho. Né, a gente estava na página 179, já iria começar nesses versos, então a gente está retrocedendo até Uhum. esse 178 para começar. Ah, entendi. Tá. Hum. Vemos ao mesmo tempo como se reencontra em cada frase de Prometeu um produto meramente abstrato e mecânico. Então, Eos, o amanhecer, aparece. Ela surge antes do sol, anuncia essa luz, mas já a possui em si. Ela não emerge simplesmente da escuridão profunda da noite, mas é a transição para algo que a noite superou. Prometeu aparece com a tocha porque ele surge da noite. Sua luz artificial deve servir de interpretação para como seu trabalho produtivo surge da noite. Epimeteu pode até admirar a luz solar e seus benefícios,
mas ele percebe tudo apenas como um sonho. Ele é somente a alma reflexiva. O modo como a luz pode escapar à atenção da alma criativa de Prometeu fica evidente no que ele fala na luz do dia. Ele disse também que seus companheiros estão destinados não só a ver o sol e a luz, mas a iluminar. Agora aparece Eos, o amanhecer, a aurora. Ela exige que as pessoas façam o que é correto em toda parte e sejam ativas. Pileiros ou fileiros deve se conectar com as forças que lhe possibilitem se salvar, depois que ele já buscou a morte. Ao lado dos ferreiros, que fazem o trabalho limitado com o pensamento reflexivo, e ao lado dos pastores, que apreendem o que já existe. Entram os pescadores, que cuidam do elemento água. E agora vemos o conselho dado por Eos. Rubor da juventude. Só um minutinho, gente. Acabei perdendo de novo. Só um minuto. Eu apertei um. Rubor da juventude. Florescência do dia. Hoje mais bela do que nunca. De profundezas não descobertas do oceano. Trago-lhe para cá. Mais depressa desperta-me de meu sono hoje. Tu que habitas do mar a enseada, por rochedos cerceada. Sérios pescadores, renovados do abastecedouro, mãos à obra. Espalhai rapidamente vossas redes, cercando a conhecida maré cheia, na certeza de uma bela pescaria. Clamo a vós com ânimo, nadai, nadadores, mergulhai, vós, mergulhadores. Observai, ó observadores, sobre o rochedo, rapidamente, tanto no mar quanto na costa, que abunde atividade. Agora nos é mostrado de um modo maravilhoso como o filho de Prometeu se salva das ondas e como ele une sua própria força à força das ondas. Dessa maneira, na salvação de Fileiros, a força criativa que existe nele se conecta com o que brota como força produtiva na natureza. O elemento ativo e criativo de sua natureza entra em uma conexão plenamente efetiva com um elemento brotante e criativo da natureza. Desse modo, o elemento de Prometeu se reconcilia com o elemento de Epimeteu. Assim, Goethe apresenta uma solução rica em esperança e mostra como o que é obtido da natureza pelo pensamento reflexivo recebe seu poder produtivo por meio do elemento com origem no pensamento criativo. Este último recebe sua autêntica força por meio de um acolhimento fiel da verdade do que os deuses concedem lá em cima. Repare, o que se deve desejar, vós sentis aqui embaixo. O que deve ser dado, isso eles sabem lá em cima. Vós, titãs iniciais grandiosamente, mas guiar ao eterno bem e ao eterno belo é obra dos deuses que vos concede. Prometeu e Epimeteu devem se unir na alma humana. Então, isso resulta no que deve ser uma cura para ambos, uma cura para a humanidade. No drama todo deveria se revelar como,
por meio de uma apreensão integral da verdade. Não só o indivíduo é gratificado, mas toda a raça humana. Goethe quis apresentar às pessoas exatamente o que é a essência da verdade, a fim de revelar não o que ela é para o indivíduo, mas como ela une e deve gratificar toda a raça humana, como o amor e a paz chegam até as pessoas por meio da verdade. Então, a esperança também se transforma em nossa alma. Você está sem som, não tá? Eu não estou É, ouvindo você falar. é. Não. E agora? Agora sim. Voltou. Voltou. É porque apareceu uma janelinha aqui no computador, eu fechei, deve ter interferido. Uhum. Onde que eu parei mesmo? Pega de Aqui. Goethe. Isso. Acho que foi por isso o poema deveria terminar com a Eupórie transformada. A Eupórie Você pode voltar um Taraceia. pouco para cima. Eu acho, você pode voltar um pouquinho para cima, eu acho. Ah, tá. Desculpa. Goethe quis Goethe, né? apresentar às Goethe pessoas quis. exatamente. Uhum. Tá. Goethe quis apresentar às pessoas exatamente o que é a essência da verdade, a fim de revelar não o que ela é para o indivíduo, mas como ela une e deve gratificar toda a raça humana, e como o amor e a paz chegam até as pessoas por meio da verdade. Então a presença também se transforma em nossa alma, que primeiramente pode apenas dizer sim a tudo, mas não pode realizar. Desculpa aqui, Por é só um isso, pouquinho. A palavra aqui na Esperança. realidade, então, é esperança, não presença. ah, Então, a é, esperança. nossa, tá difícil hoje. Não, vai tranquila, vamos lá. É porque eu tô precisando, né, da presença, deve ser. Então, a esperança também se transforma em nossa alma, que primeiramente pode apenas dizer sim a tudo, mas não pode realizar. Por isso, o poema deveria terminar com a Eupórie transformada, a Eupórie Taraceia, aparecendo e dizendo que ela não é mais vidente, mas que deve ser incorporada na alma humana, a fim de que o homem tenha não só esperança para o futuro, mas a força para colaborar e realizar o que ele mesmo pode criar em si, por meio de sua força produtiva. Acreditem no que a verdade faz na alma. Essa é a grande e plena verdade, a que reconcilia Prometeu e Epimeteu. Naturalmente, pouca coisa poderia ser dada nessas indicações delineadas do que pode ser extraído do poema, de um modo geral. Quem abordar o poema apoiado no modo de pensar da ciência do espírito, encontrará aquela sabedoria profunda que inspirou o fragmento na alma de Goethe. Uma força saciadora e redentora pode lhe afluir e atuar vivificadoramente. O que se segue pode ensinar muita coisa do mesmo modo, e não deve permanecer sem ser mencionado. Em sua Pandora, Goethe usa uma bela e curiosa expressão, ao dizer que devem atuar conjuntamente a sabedoria divina que flui para o mundo e o que conseguimos graças à nossa força prometeica e ao nosso pensamento produtivo. Aquilo que vem até nós no mundo e diz a nós mesmos o que a sabedoria é, ele denomina a palavra. Porém,
aquilo que vive na alma de Epimeteu e deve se conectar com sua palavra e seu pensamento reflexivo, isso é o ato de Prometeu. Assim, vemos que a partir da conexão do Logos ou da palavra com o ato, brota aquele ideal que Goethe, em sua Pandora, quis nos apresentar como resultado de suas ricas experiências de vida. Próximo ao fim do poema, Prometeu profere um ditado excepcional. A verdadeira celebração do homem genuíno é o ato. Essa é aquela verdade que permanece escondida ao elemento reflexivo da alma. Se deixarmos a poesia toda atuar sobre nós, poderemos ter uma ideia do grande e heróico anseio por evolução daquelas pessoas, assim como o de Goethe, e da grande modéstia que não acredita que deva permanecer estagnada em um nível, que não crê, se já conquistou algo, que não deva transcender isso. Goethe foi um aprendiz da vida ao longo de toda a sua existência e, por isso, sempre admitiu para si que, ao tornarmos uma experiência mais rica, devemos superar o que consideramos antes como correto. Quando jovem, no início dos primeiros trabalhos em seu Fausto, Goethe também achou oportuno realizar algumas traduções de partes da Bíblia, em que as palavras, no começo era o verbo, deveriam dizer outra coisa. Sua tradução era: no começo era o ato. Foi o jovem Goethe que, naquele mesmo tempo, escreveu também um fragmento sobre Prometeu. Aí vemos apenas o homem ativo, prometeico, o jovem Goethe, que acreditava poder avançar na evolução da sua força sem estar fecundado pela sabedoria. O Goethe amadurecido reconheceu, com todas as suas experiências de vida, que seria incorreto subestimar a palavra e que a palavra deve se conectar com o ato. Na verdade, Goethe também reformulou Fausto na época em que escreveu sua Pandora. Assim, devemos entender Goethe no decurso do amadurecimento de seu devir, acho que é Werden, mas só podemos fazer isso ao compreendermos o que é a verdade em todas as suas formas. Será sempre um bem para a pessoa se esforçar para ver como a verdade só pode ser apreendida aos poucos. Por isso, é bom também quando a pessoa é uma buscadora integral, séria e autêntica da verdade, assumir, depois de encontrar esta ou aquela verdade, que agora ela está destinada a introduzir na vida a verdade encontrada. Mas não existem razões para insistir nessa verdade uma vez encontrada. Não há motivo para permanecer em uma coisa já conhecida. O que vimos ontem e hoje nos levou ao conhecimento de que a pessoa, apesar de dever se assentar sobre o chão da verdade conquistada e de intervir a favor dela, tem de se retrair de vez em quando em seu si mesmo, assim como Goethe o fez. Quando a pessoa se retrai desse modo em seu si mesmo, ela passa a ter, em compensação, por meio de todas as forças que lhe crescem da consciência sobre a verdade conquistada, o que lhe dá a medida certa e lhe reconduz ao ponto de vista que no fundo ela deve assumir. Da consciência intensificada da verdade, deveríamos sempre nos retrair em nós mesmos novamente e dizer com Goethe: muito do que descobrimos antigamente como verdade é hoje apenas sonho e memória onírica. E o que hoje pensamos é algo que não consegue se manter, de modo algum, se o provamos mais profundamente.
As palavras que Goethe sempre disse a si mesmo, que expressou em relação à sua própria busca séria pela verdade, deveriam ser ditas por cada pessoa em suas horas solitárias. Eu sou um sujeito completamente pobre. Meus sonhos não são verdadeiros, e meus pensamentos frustram. Se pudermos sentir isso, entenderemos a relação com nosso elevado ideal, a verdade. Bem, encerramos aí o capítulo da verdade. Eu acho muito interessante esse final, que é bem biográfico, né? Quando ele mostra que o Goethe, no início, pensava de uma forma, e depois, na sua evolução, ele foi também mudando o seu pensamento, né? E é bem interessante essa imagem que ele termina, que no início era o verbo, era a palavra, era a sabedoria, né? E depois vem o ato. E aí ele está falando dos dois pensares, né? Do reflexivo, que é o que está vinculado ao passado, aquilo que já foi colocado, a uma grande sabedoria, e o ato produtivo, que é em direção ao futuro. E que ele expressa, depois talvez a Márcia possa fazer uma síntese para a gente de todos esses personagens, né? Para a gente entender melhor o Prometeu e Epimeteu, né? Então, quando você olha na internet, olha Epi, é aquele que pensa antes, né? Ele pensa depois, desculpa. O Epi é o que pensa depois. E por isso ele que o Epimeteu tem a sabedoria, porque ele pensa depois que a coisa foi feita, né? E o Prometeu, o pró, é o que pensa antes, né? Antes do fato acontecer. Então é bem interessante que se não existisse isso, o ser humano estaria imerso numa sabedoria, mas sem evolução, se ele só olhasse a sabedoria, né? Mas talvez fosse interessante se a Márcia puder fazer uma síntese desses personagens e depois a gente fechar ou abrir para perguntas de vocês. Você pode fazer, Márcia, essa imagem? Do, do, pro- sim, tá aberto. Do Prometeu, Prometeu e Epimeteu como partes da primeira raça, né, de deuses, antes mesmo de Zeus existir. Então, eles eram os titãs, e aí o Prometeu ajuda Zeus, né, a vou usar essas palavras, a derrubar seu pai, se for, não é bem essa palavra, mas é o que me ocorre agora. Então, Destronar. é Destronar, destronar, talvez, né? isso, destronar o pai, né? E aí Zeus, o pai tinha engolido, Cronos tinha engolido todos os filhos, e Zeus, ao destronar Cronos, ele devolve a vida a todos os filhos e reparte os elementos, né, da terra. Então ele fica com Olimpo, o Hades, que é o outro filho, com o inferno, né, é, Hades e Netuno com os oceanos, e assim ele vai fazendo, né, essas divisões. Bom, Prometeu então ajuda e fica fazendo parte ali desse apoio a Zeus, até que ele se insurge contra Zeus ao trazer o fogo para a humanidade. E para isso ele é acorrentado, ele é castigado, acorrentado em uma montanha, sendo a águia de Zeus, comendo o fígado dele todas as manhãs, e à noite ele é restituído. E quem o salva, ele como era um imortal, ele ia passar o resto, né, toda a vida nesse acontecimento. E aí vai misturando vários mitos, né, que é o mito do Quiron, que é aquele centauro que salva ele. Mas voltando aqui, o Epimeteu, que é irmão de Prometeu, então é, ele vai concedendo todos os dons
na criação do mundo, né, todos os dons aos animais que ele possui. Então, esse aqui vai tem a capacidade de voar, esse aqui de fazer isso, e ele vai concedendo esses dons. E quando chega o momento dos homens, ele não tem mais o que dá, né? E aí, então, Prometeu vai e concede os dons que ele tem para a humanidade. Bom, Zeus, desgostoso com isso, resolve destruir toda a humanidade, e aí é onde o Prometeu se insurge e não permite. E aí Zeus envia então a Pandora, a primeira mulher, né? E Prometeu alerta ao irmão que não aceitasse esse presente de Zeus. Mas ele, encantado com a Pandora, ele aceita a Pandora, que é aquela, no seu nome, é aquela que tem todos os dons, né? Ela tem a força da alma, como mulher, né? E aí, o Epimeteu alerta ela que tem uma caixa ou um vaso em algumas situações que ela não deve abrir. E ela acaba abrindo, e com isso ela liberta todos os males para a humanidade. Então a humanidade passa a adoecer, passa a ter guerras, passa a ter atritos, né? Porque todos os males foram libertados. E aí é a caixa fechada, e a única coisa que resta na caixa é a esperança, ou seja, ela não libertou, não é que resta na caixa, ela não libertou o mal, queria combater a esperança. Então, a esperança é ainda aquela que resta no mundo, né? Quando tudo mais está destruído. Então, é nesse lugar. Então, eles tiveram, Prometeu e Epimeteu tiveram duas filhas, a Eupóre, que representa a esperança, e a Epimeleia, que é aquela cuidadora que protege tudo que já existe. E aí ele vai fazendo. O Prometeu tem como filho o Fileros, aqui, e aí ele já também já vai falando isso da união de Fileros, que é da parte de Prometeu, com a Eupóre, que é a esperança do Epimeteu, que ele vai fazendo essa junção. Depois aparece Eos, aqui o amanhecer, a aurora, né, que ela chega antes do nascer do sol. Então ela já tem uma luz que lhe é própria. E ela é irmã do sol e da lua, né, de Apolo. Então, ela já traz essa luz com ela, trazendo essa também essa ideia dessa esperança, né? Dessa alma, né? Mais já reflexiva. Acho que é isso, de um modo geral, que ele fala dos dois. E que a gente foi falando, né, ao longo dos estudos, a gente foi trazendo várias coisas do mito, mas eu acho que se puder dar um resumo deles, é isso aí. É Márcia, interessante essa. Desculpa, Els Nina, pode falar. Bem, É filha de Prometeu? não, Quem? não. Ela é filha de dois deuses, irmã de Apolo, né? Ela é irmã de Apolo, ela faz parte desses é, z- deuses do Olimpo. Tá? Ela é E ela filha de uma tem a luz da... titã. Ela é filha de titãs, então desses deuses primordiais ainda, né? Que chama Hipério e Teia, né? E ela tem a luz do sol e da lua. Ela é irmã do Sol, que é Irmã do... Apolo, e da Lua. E Obrigada. aí ela tá sempre acompanha, né, o Sol, porque ela chega, ela surge para anunciar a chegada do Sol. Então, é o que a gente vê antes do sol nascer, não tem o amanhecer? Antes do sol nascer, então esse amanhecer
É Els, que chega para dizer, olha, o sol está chegando, né? Então ela traz a luz, ela vence, né, essa escuridão, ela traz essa luz que vence a escuridão e anuncia a chegada do sol. É bem interessante quando nós pensamos na biografia, né? Vamos tentar trazer todas essas imagens, que são imagens arquetípicas, também analógicas, né? Não lógicas. A gente fala assim, nossa, não tem lógica, né? A imagem analógica é que tem grandes verdades. Primeiro, aí já vamos para a palavra verdade, que no próprio texto ele fala, né? O ser humano não capta a verdade ainda, né? Ele tem que buscar o senso da verdade. E para encontrar o senso da verdade, ele tem que apagar de si mesmo, né? Ele fala isso no texto. Porque se eu me vinculo àquilo que eu sei e àquilo que me agrada, eu dificilmente vou encontrar a verdade. E aí é interessante essa imagem do dia e da noite, né? Quer dizer, ela é irmã da lua, que representa a noite, é Eos, né? E o Isso. sol, que representa o dia, e a biografia transcorre nisso, né? Entre o amanhecer, entre o dia e a noite, e nós podemos ampliar isso, que o dia e a noite são irmãos menores da vida e da morte. E através da noite é que vem uma tocha, que é uma luz artificial, porque ele vem da noite, enquanto que o Epimeteu ele tem a visão do dia de uma coisa que já está estabelecida. E realmente, quando nós dormimos à noite, nós levamos nossas questões para o mundo espiritual e no outro dia de manhã, muitas vezes, nós acordamos com uma ideia do que fazer, né? Nós caminhamos. Então, isso também é bem interessante no sentido da humanidade como um todo, né? Ah, existe uma sabedoria que foi derramada no mundo, essa sabedoria foi criada numa antiga Lua, né? Que é o estágio anterior à Terra. E se nós pensarmos, toda a natureza, ela está imersa nessa sabedoria. A vida corre por causa dessa sabedoria. E interessante é que o ser humano, ele se, embora viva na sabedoria, ele precisa se afastar da sabedoria de uma certa forma para poder ter liberdade. Então, se nós pensarmos a vida dos animais e das plantas, elas estão todas imersas nesse pensar reflexivo, porque ela está repetindo a sabedoria. Os animais repetem automaticamente, né? Cronotipicamente, como a gente fala, né? Eles são cronotempo tipicamente determinados. Então, todos os animais de uma espécie fazem a mesma coisa e a convivência dos animais mantém a vida baseado também na vivência do mundo vegetal. O mundo vegetal é o grande eh, fornecedor de vida, né? Então, se você pensar na cadeia alimentar, em tudo o que acontece, tudo isso é uma sabedoria imensa que existe. Já o homem, ele tem a possibilidade de um pensar produtivo. O próprio Goethe, ele fala que o ser humano, ele é a ideia dos deuses. Ele é o único ser que é capaz de pensar sobre a ideia. E justamente por poder pensar sobre a ideia, ele pode olhar para o mundo animal e aprender com o mundo animal coisas que ele não tem como característica. Então, ele pode criar uma asa para voar, que na natureza o pássaro voa sem pensar sobre isso, né? Ele está imerso nessa sabedoria e ele mantém isso, né, na sua vivência. Ou o ser humano cria materiais que permitem que ele mergulhe profundamente na água sem ser um peixe. Então, isso é interessante porque isso tem uma sabedoria, e o ser humano, se afastando dela, ele gera nele a dúvida, a ciência, e aí ele progride no mundo. Então, de criatura, ele passa a ser um co-criador. Mas ele pode ficar apenas na sabedoria. Ele pode ficar apenas reflexivo, olhando em tudo aquilo, e ele vai se apoderando disso e vai ficando, inclusive, muito egoísta e seco, né? Isso o texto fala várias vezes, né? Enquanto que o homem produtivo é aquele que está, através do pensamento produtivo, é aquele que pensa antes de acontecer.
Porque se eu pensar pelo que já existe, né, eu estou pensando naquilo que já está pronto. E eu posso agora criar. Então, se nós olharmos para a natureza, se você chegar na janela agora da sua casa e olhar tudo que existe em volta da sua casa, você vai ver toda uma produção humana, através de prédios, através de carros, através de uma série de coisas, que são a criatividade. E, ao mesmo tempo, se nós parássemos nisso, né, o próprio Goethe viveu isso que ele fala, né? Ele teve uma ideia, mas ao amadurecer, ele foi evoluindo na ideia. E aí entra a qualidade humana de ajuda social, né? Então, eu gosto sempre de usar a imagem do Santos Dumont, que criou o 14 bis. Se ninguém tivesse questionado o 14 bis, nós estaríamos no 14 bis até hoje. Não teríamos os aviões, não teríamos toda a possibilidade de sair da Terra. Então, é isso que ele fala, nós temos uma sabedoria que precisamos cuidar dela, com certeza, mas, ao mesmo tempo, para que nós possamos evoluir em liberdade, nós podemos produzir para o futuro e nunca parar, né? Isso ele fala no final, né? Ter essa humildade de eu cheguei até aqui, mas eu não posso parar aqui, senão eu não continuo a obra humana. E aí todo ser humano que vem para a Terra, ele tem uma necessidade kármica, né? Uma tarefa kármica que não é só para ele, é para a humanidade como um todo. E o que nós vemos que a coisa não é tão simples assim, porque o que nós vemos hoje é a discussão de opiniões e não de verdades, né? Então, isso é bem importante quando ele mostra isso para nós. Se eu fico voltado no meu em si mesmo, ele usa essa expressão até entre aspas, com a minha verdade, eu estou no âmbito das opiniões que são humanas, não tem erro nisso. Mas opinião e verdade nem sempre são a mesma coisa. Aliás, na grande maioria das vezes, opiniões são opostas à verdade. E o que que acontece hoje em dia de tantas discussões que não levam a nada? Porque, em lugar de nós buscarmos conversas de esclarecimento, onde eu vou mostrar a minha verdade, a Lúcia vai mostrar a dela, a Cíntia vai mostrar a dela, e nós vamos conversar sobre isso, nós partimos de conversas de convencimento. A minha verdade é melhor do que a sua. Eu não saí do em si mesmo. E aí nós não vamos evoluir, ou vamos demorar muito para evoluir, né? Basta ver o momento atual, em todos os âmbitos, políticos, religiosos, científicos, nós estamos sempre presos num pensamento que eu adquiri e eu acho que ele é a verdade e eu não solto dele. O Bernard Liverwood, no livro sobre o Desvendar do Crescimento, ele vai falando da evolução nos primeiros 21 anos, né? Do movimento, da ação, do sentimento e do pensamento. E quando ele fala do pensamento, ele fala muito interessante, ele nem cita essa obra, provavelmente ele está baseado nela também, nesse texto de Steiner, quando ele fala que o eu em construção, já em torno do segundo para o terceiro setênio, você já pode perceber seres humanos que têm um pensar reflexivo, que são aqueles que se baseiam em ditados, que são aqueles que se baseiam em frases prontas, que são aqueles que no futuro você vai saber exatamente qual é a ação dele, porque ele é um repetidor. E o homem completo, como ele fala, é aquele que tem um pensamento criativo, né? E por isso a escola Waldorf é bastante importante, porque ela busca criar seres humanos com pensamentos criativos, né? E não reflexivos. Então, se você tem uma educação que abre a tampa da cabeça da criança e soca conhecimento, mas não forma, você está criando seres com pensamento reflexivo. E que é o ideal de todos os poderes, porque você comanda essas pessoas, né? Enquanto se você cria seres com pensamentos criativos, esses podem contribuir para a evolução mais facilmente do que os outros. Os seres do pensamento reflexivo são aqueles que mantêm o que existe, que tem o seu lugar. Também não vamos destruir tudo que existe. Mas se nós ficarmos ali, nós não vamos evoluir como seres humanos, né? Então, eu acho que é esse e aí essa busca da verdade, e aí a busca da verdade, como ele fala, gera realmente um amor pela humanidade, uma contribuição, porque a verdade
ela não é a minha verdade, é aquela verdade que existe no mundo, que é difícil para o ser humano no estágio atual atuar, então nós temos que buscar o senso da verdade. Então, isso é que eu acho que é o tema do que eu entendo aqui desse capítulo, né? Mas seria interessante agora que possamos abrir para contribuir. E obrigado, Márcia, porque a Márcia trouxe então essa imagem mitológica, né, de todo esse processo, né? Ronaldo, tem um aspecto aqui que eu acho importante nisso tudo que você está falando, e que ele diz, é que é essa união dessas duas qualidades, né? Que é a união do Prometeu com o Epimeteu. Então, como que a gente pode usar também esse pensamento reflexivo, essa sabedoria do passado, para um atuar no futuro, né? Quer dizer, é uma questão, como é que a gente une isso, né? Porque não é uma coisa fácil, né? Ou a gente fica no reflexivo, ou a gente fica no ato, que pode ser destrutivo, né? Então, de que maneira unir essa sabedoria com o ato, né? A ação, a realização, né? Então, você falando me faz lembrar dos exercícios dos dias da semana, né? Os exercícios dos dias da semana, inclusive é interessante que o exercício da sexta-feira é a memória certa. Eu aprender com aquilo que viveu. Então, nós estamos, de uma certa forma, no reflexivo, né? Mas quando eu penso que eu tenho que diferenciar o essencial do acessório com pensamentos construtivos do sábado, que eu tenha todas as minhas ações, as mínimas, elas devem ser feitas com um sentido profundo, que é o exercício do domingo. Que na segunda eu use as palavras adequadas, não deixar de falar, mas não falar sem sentido. Na terça, que é que a minha ação, que parte do meu interior, não prejudique os demais. Na quarta, que eu não me deixe levar pelas futilidades da vida, pela pressa, pelo nervosismo. Na quinta, eu apenas fazer aquilo que está na minha possibilidade, não deixar de fazer o que está na minha possibilidade, mas não fazer o que está a mais. Então, eu acho que esses exercícios, se nós treinássemos isso, né, a humanidade caminharia muito mais rapidamente, né? E tem importância, porque ele não deixa de ter a sexta, que é a memória. Então, eu tenho uma coisa, né? Porque senão seria muito louco você, como professora Valdo, imagina hoje você chega lá e fala assim, eu esqueci tudo que o Steiner falou, vou fazer uma coisa completamente diferente. Ou esqueci tudo que eu fiz ontem com as crianças e hoje vou fazer uma coisa completamente diferente. Então, a memória ela é importante. O pensar reflexivo, é importante. Mas se nós ficarmos nele, nós não caminhamos. E aí entra a questão da individualidade e da responsabilidade da minha ação produtiva, mas olhando o entorno. Esse é o verdadeiro social, né? Não essa palavra social gasta que se fala hoje, mas é o social profundo do reconhecimento do outro ser humano que também tem um pensar reflexivo, que também tem um pensar produtivo. Mas é realmente é um mistério, né? Ainda é um mistério. Como que a gente pode fazer as duas coisas sem ficar preso no passado e nem se perder no futuro, destruindo tudo que foi feito anteriormente, né? Eu achei bonito que Não sei ele se todo mundo traz. está com pensar reflexivo, que todo mundo calado, né? Está todo mundo aí reflexivo, mas se tiver alguma questão, alguma pergunta, Eu achei bonito que ele traz o verso, né? O que você deseja, você já sente aqui embaixo, né? Mas o que deve ser dado é, deve ser dado já os deuses sabem lá em cima, né? O que deve ser uhum, dado. Você pode desejar aqui, mas o que você vai receber são os deuses que sabem, né? E aí ele uhum. diz: guiar ao eterno bem e ao eterno belo é obra dos deuses que vos concede. E E achei nos é muito. dado a possibilidade de trabalhar, né? É,
É, essa Interessante quando possibilidade. você lembrando aqui, né? A esperança, é, ela pode ser passiva, né? Ela Sim, fica só como uma possibilidade. Depois ele fala, no final, a esperança até muda de nome, né? Eu não estou lembrando aqui qual é o nome que ela muda, peraí. É a, a Eupore transformada, que isso. é a Eupore esperança que é transformada, Tarceia, né? Eupore né? Tarceia. Que não é só a esperança, ela é ir para frente. E é interessante, existe um trabalho, né? Existe, não sei se vocês conhecem, existe o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. É um movimento esotérico que teve no Brasil, criado por um português no início do século passado. Eles aqui criaram aquela edição, aquele almanaque pensamento que né, é dele. É um movimento esotérico, eu tenho até de vontade de conhecer. Diz que tem em São Paulo ainda um prédio deles, é bem interessante. E ele tem uma frase, eu não me lembro agora o nome, não me faltou o nome do criador desse movimento no Brasil, que junta vários movimentos místicos também, né, vários reconhecimentos. Ele fala: toda esperança inteligente é uma certa profecia de sua própria realização. É uma frase que traz muita coisa aqui, né? Então, toda esperança inteligente, talvez eu pensaria também numa palavra sábia, né? Não só inteligente, porque inteligência é o jeito como nós lidamos com o mundo, né? É uma certa profecia de sua própria realização. Então, é uma esperança que não é parada, né? É uma esperança que tem um movimento para o futuro e parte da realização. E a realização nos chama, como seres humanos, a atuar, né? Como co-criadores. Então, é um tema, né? Esse texto, né? Com toda essa viagem, né? De volta ao que a Pandora, a mitologia, traz muitos pensamentos para que a gente possa trabalhar nesse sentido, né? Pensando no sentido da evolução. E não só ficar parado, porque se nós ficarmos parados nas imagens também, nós estamos no pensar reflexivo, né? E tem que dar pôr fluxo nisso. Muito bem. Acho que encerramos bem aqui o nosso ano, né, com essa leitura. Temos muitas reflexões aí pensando na ira, pensando como educadora da alma da sensação, a verdade como educadora da alma da razão e da índole, né? A gente não pode esquecer isso. E agora, prepararmos para o ano que vem, que aí vamos começar com. Aqui ele dá um outro nome, eu falei devoção, mas ele fala a Reverência. reverência, a missão da reverência, né? Que é então o próximo, que é a educadora da alma da consciência. E assim nós vamos ver, é bem interessante porque a humanidade hoje está como um todo vivenciando a característica da alma da consciência. E aí vem a palavra reverência, que numa primeira medida, quando a gente olha o mundo está muito carente de reverência, né? Para a própria atividade humana, né? Então, vamos esperar ansiosamente pelo início do ano para começar a trabalhar essas questões, né? Ronaldo, a educadora da alma, da razão, qual é a palavra? É a verdade. Verdade. É essa que nós estamos lendo agora, Verdade. a verdade. Verdade. Muito bem. Então, vamos encerrando, desejando para vocês não só esse bom final de semana, uma boa semana, mas agora pensando, né? Boas festas de fim de ano, com uma boa possibilidade de rever os passos que tivemos, né? E nos prepararmos para 2026, né? Tanto os pensamentos reflexivos quanto os. Aliás, é bem interessante, né? Quando a gente olha, agora me vem na cabeça, a gente tem o hábito de, chega no final do ano, fazer a retrospectiva, né? É, E quando vem o ano novo, você faz a prospectiva. Você fala, o que que eu quero fazer? É bem um pouco é.
dessa Decisivo, relação do pensar reflexivo com o pensar produtivo. produtivo. Então, que tenhamos um bom pensar reflexivo e que podamos aproveitar bastante o nosso pensar criativo, produtivo para 2026. Né? Com verdade. Com Com verdade. Gostei. verdade. É, Com ira nobre, verdade, e aí vamos ver a reverência também que pode nos ajudar para o futuro. Né? Então, Boas obrigado. festas, gente. Bom ano. Obrigado tchau, por esse tchau. trabalho todo esse Boas ano, festas. com todos os livros, leituras e Então, uma boa perspectiva para o futuro. gratidão, boas festas. Boas Obrigada. festas. Obrigada. Gente, Tchau, Obrigado. Tchau. muito obrigada. Obrigada. Tchau. obrigada.